Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Marco Antônio. Nós encerramos a gravação anterior, porque nós estávamos numa outra sala do Jitsi, do programa que o CARF usa para fazer as sessões virtuais, e nós trocamos de sala por conta de uma instabilidade que estava tendo naquela sala. Então, por isso nós estamos iniciando essa outra gravação aqui. Na gravação anterior, nós julgamos 2 itens da pauta da tarde do dia de hoje, dia 5 de fevereiro de 2021, que foram os itens 130 e 132. O 130, em relação ao item 130, teve acompanhamento por parte da patrona, e em relação ao item 132, teve sustentação oral por parte do patrono. Feitos esses 2 itens, agora nós vamos fazer 2 itens, julgamento de 2 itens da pauta da manhã, que deixaram de ser feitos, acabaram não sendo feitos. Um deles até a gente começou e não terminou, e não foram finalizados por conta até de instabilidade na internet de manhã. Vamos lá, então. São os itens 125 e 126. 125 e 126. Então, nós vamos dar continuidade aqui ao julgamento do item 125. Esse item aqui a gente começou, não terminamos, e o outro item, o da sequência, o 126, ele não chegou a ser iniciado o julgamento. Então, pela manhã eu fiz a leitura do relatório, e aí entrei no voto. Já tinha adentrado um tanto no voto, eu vou ler de novo a parte que eu vou iniciar de novo a leitura do voto. O item 125 é do contribuinte Vicente Tomás da Silveira Neto. Vicente Tomás da Silveira Neto, item 125. Eu li o relatório pela manhã, vou fazer a leitura agora do voto, então. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, assim dele conheço. Da omissão referente aos aluguéis. Primeiramente, vejamos o que restou consignado na decisão de primeira instância quanto à omissão de aluguéis. No recurso, o contribuinte fala que, na impugnação, ele disse que não recorreria dos aluguéis, né? E a DRJ, então, não tratou dessa matéria, não conheceu por falta de não questionamento, né? De não impugnação dessa matéria. Aí, no recurso, o contribuinte vem e questiona o não conhecimento dessa matéria. Então, vamos lá. Primeiramente, vejamos o que restou consignado na decisão de primeira instância. Na decisão de primeira instância, quanto à omissão de rendimentos de aluguéis. Diz assim a DRJ, o interessado expressamente concorda em sua impugnação com a infração de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas. Considera-se, portanto, incontroverso o lançamento relativo a essa infração. Em seu recurso, alega o recorrente ter se equivocado em sua impugnação ao manifestar concordância com a infração e que, em verdade, teria feito denúncia espontânea e recolhido o imposto, razão pela qual pede a anulação da omissão de rendimentos de aluguéis com a consequente extinção do crédito tributário em face de seu pagamento. Todavia, em que pese o alegado equívoco, o recorrente renunciou expressamente ao contencioso administrativo em relação à omissão de aluguéis. Confira-se. Eu trago ali no meu voto, eu transcrevi ali no meu voto a impugnação e ele diz expressamente, quanto à omissão de aluguéis, ele diz, concordo com essa infração. Logo, ao deixar de impugnar a omissão de rendimentos de aluguéis, precluiu o direito de contestar essa matéria. Portanto, não cabe reforma da decisão recorrida quanto à omissão de aluguéis. Da pensão especial de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Segundo o recorrente, o entendimento da decisão recorrida de que a isenção prevista na Lei 773 de 88 não alcança a pensão especial devida a ex-combatente da Segunda Guerra Mundial e seus dependentes, não está de acordo com a jurisprudência do STJ,
razão pela qual pede o reconhecimento da isenção. Vejamos então o que restou consignado na decisão recorrida. Eu vou ler rapidamente aqui. É importante ressaltar que a legislação tributária que dispõe sobre a outorga de isenção deve ser interpretada literalmente, conforme determina o artigo 111 do CTN. Consequentemente, não se aceitam isenções, senão aquelas exata e restritamente inseridas na letra da lei, não se acatando técnicas interpretativas extensivas às situações não literalmente previstas. Outro sim, registre-se que fica patente a intenção do legislador em conceder isenção exatamente aos casos de pensão vinculados às incapacidades, falecimentos e desaparecimentos de ex-combatentes previstos nos decretos, aí cita-lhe os decretos. No presente caso, a decisão de recurso especial constante na folha 41, expõe que a pensão recebida tem como base o artigo 53, incisos 2 e 3 do ato das disposições constitucionais transitórias. Dessa forma, de acordo com os argumentos expostos neste voto, fica mantida integralmente a infração de omissão de rendimentos apurada na peça fiscal, uma vez que a lei 88 não estendeu a isenção de imposto de renda para a hipótese de pensão prevista no artigo 56, incisos 2 e 3 do ato das disposições constitucionais transitórias. Conforme se observa, a pensão recebida pelo recorrente tem por base os incisos 2 e 3 do artigo 53 do ato das disposições constitucionais transitórias, não estando, portanto, abarcada pelas hipóteses isentivas do artigo 6º, inciso 12 da Lei 7713 de 88, que assim dispõe. Ademais, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional, sendo esta a inteligência do artigo 42 do CTN. Sendo assim, tanto a autoridade lançadora quanto as autoridades julgadoras de primeira e segunda instâncias, ou seja, a DRJ e o CARF, devem observar como bem assentado no julgado a quo, o disposto no artigo 111, que determina, 111 do CTN, que determina a interpretação literal. Aí eu cito ali uma lição de Hugo Brito Machado. Dessa forma, como não há elementos nos autos que permitam atestar a subsunção da pensão recebida pelo recorrente à regra isentiva do artigo 77, da Lei 7713 de 88, e também como não há decisão judicial ou administrativa passível de aplicação no presente julgamento em favor do recorrente, nos termos do artigo 62 do RICARF, do regimento interno do CARF, não há como ser deferido recurso voluntário nessa parte do recálculo do imposto pelo regime de competência. Ao final do seu recurso, o recorrente pede subsidiariamente o recálculo do imposto pelo regime de competência. Pois bem, em que pese essa matéria não ter sido pré-questionada em sede de impugnação, faremos a sua análise tendo em vista as decisões proferidas pelo STJ e pelo STF nas temáticas dos recursos repetitivos e de repercussão geral, respectivamente, conforme será explanado a seguir. Vejam, essa matéria não foi pré-questionada, mas ela foi alegada no recurso e em face dessas decisões dos tribunais superiores, né, e eu vou conhecer essa matéria, eu vou conhecer e vou apreciar essa matéria, essa alegação recursal. E aí é aquela decisão que todos nós já conhecemos, né, de que a apuração do imposto deve ser pelo regime de competência e não pelo regime de caixa, que é o regime que foi empregado aqui no cálculo do imposto contestado. Então vejam, eu trago aqui a decisão da STJ, STF, trago decisões do CARF, no meu acórdão aqui, e concluo assim essa parte, esse tópico. Diante do quadro que se apresenta, assiste razão ao recorrente quanto à tributação dos rendimentos pelo regime de competência, devendo ser aplicadas as tabelas e alíquotas vigentes no mês de cada um dos rendimentos que compuseram o montante recebido acumuladamente. Tá? Conclusão, isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para que o imposto seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente. Veja, só essa decisão nossa é bem possível que ou zere o imposto ou reduza muito o imposto a pagar por conta da tributação mês a mês, né?
Bem, colegas, essa é a decisão, provimento parcial, para que seja aplicado o regime de competência na apuração do imposto. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? No caso, o provimento parcial para reconhecer de ofício, né, o recalque. Eu vou conhecer da impugnação por conta das decisões judiciais, por conta... Eu vou conhecer aqui. Nesse caso, eu vou conhecer. Sim, mas não foi pré-questionado, não é isso? Sim. Então é de ofício, né, que você está acontecendo. Depende. Nem sempre. No caso aqui, eu vou conhecer. Mas tudo bem, isso não faz diferença. Quer ver, ó? Deixa eu... Não, mas tudo bem dele, pode deixar, isso aí não faz diferença. Você tem que reconhecer mesmo. Quer ver, eu falei só por questão do dispositivo, fechamento do dispositivo. Quer ver, ó? Ó, o contribuinte, ele entrou com a impugnação em 2011. Em 2011. A decisão do STF, que eu cito no meu voto, ela é de 2014. De 2014. Podemos dizer que nós temos aí uma alteração superveniente na legislação, e é possível se dizer que isso aqui é uma questão que se enquadra naquelas exceções lá em que se pode conhecer do recurso. Então eu vou conhecer, nesse caso aqui eu vou conhecer do recurso, dessa alegação. E por isso que eu não vou dar de ofício, né? Eu vou conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Mais alguém gostaria de comentar? Márcio, peraí, vê se está todo mundo aí. Márcio. Eu acompanho, presidente. Está lá em cima, está escuro lá. Eu acompanho, presidente. Ok, Gregório. Acompanho. Luiz. Relator. Renata. Acompanho. Rafael. Eu acompanho. Francisco. Eu acompanho. Ana. Acompanho. Ok, colegas. Então, em relação ao item 125 da pauta, do contribuinte Vicente Tomás da Silveira Neto, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, determinando-se o recálculo do imposto devido pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente. Esse foi o item 125. Vamos fazer agora o julgamento do item 126 da pauta, do contribuinte John Franz Gianni Niges. John Franz Gianni Niges. Item 126 da pauta. Deixa eu ver se eu disponibilizo. Eu não disponibilizei para vocês, né? Deixa eu pôr lá. Vou disponibilizar, só um instantinho. Tá, já está lá, colegas. Disponibilizado. Então, colegas, item 126 da pauta, do contribuinte John Franz Gianni Niges. Fazer esse aqui eu nem marquei em amarelo. Esse aqui eu já nem marquei em amarelo, para facilitar. Fazer um resumo do relatório. Trata-se de auto de infração, o qual compreende imposto, multa e juros de mora, relativo ao ano calendário de 2007,
em decorrência de apuração de omissão, tendo em vista a variação patrimonial descoberto, conforme termo de verificação fiscal de folhas tais. O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, ao julgar a impugnação, a quarta turma da DRJ em Porto Alegre, por unanimidade de votos, concluiu pela sua improcedência. Eu trago a lei ementa. Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs o recurso voluntário, no qual reproduz a impugnação, acrescentando as seguintes críticas à decisão recorrida. O que o contribuinte faz nesse caso aqui? Ele pega exatamente a decisão da DRJ, a impugnação, coloca no recurso voluntário. E depois ele abre um tópico como se fossem críticas à decisão recorrida. E aí ele faz as críticas à decisão recorrida. Tá, esse é o relatório. Voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, assim dele conheço. Na parte que o contribuinte reproduz no recurso a impugnação, eu reproduzo aqui a decisão da RJ, com a qual eu concordo, e eu faço tendo por base o artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784/99 e o artigo 57, parágrafo 3º do RICARF, do Regime Interno CARF. Então, eu trago aqui a decisão de primeira instância, eu reproduzo essa decisão aqui, o contribuinte tem conhecimento, tá? Aqui nós temos acréscimo patrimonial, apuração de receita bruta da atividade rural. Eu trago aqui a decisão da DRJ, porque o contribuinte reproduz no recurso a impugnação, e eu concordo com essa decisão. Aí o contribuinte faz no recurso críticas a essa decisão. Então, eu vou direto para as críticas, eu trago no meu voto, então, as ambas instâncias, como eu já disse, com a qual eu concordo, mas daí eu rebato as críticas, eu trato das críticas no meu voto. Então, eu vou para as críticas, se for necessário, eu faço a leitura de algum ponto ali da decisão de primeira instância, que eu transcrevo no meu voto. Quanto às críticas feitas no recurso voluntário em relação ao julgado da CO, importa tecermos algumas considerações a respeito. Só um instantinho que eu bati no teclado aqui, pulou a tela. Aduz o recorrente que a decisão de primeira instância não teria enfrentado as questões suscitadas na defesa e não teria justificado os motivos pelos quais não aceitou os recibos assinados pelo comprador e pelo vendedor, limitando-se a dizer que o impugnante não apresentou nota fiscal de produtor. Também alega que a decisão recorrida não se preocupou com a realidade dos fatos, com a informalidade da atividade rural de pequena escala e com o grau de estrutura dos pequenos produtores rurais. Pois bem, primeiramente, há que se esclarecer que o lançamento devidamente motivado é ato administrativo que goza do tributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumprir ao recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e equívoca, em contrário, essa presunção. Dessa forma, recibos particulares que só se presumem verdadeiros em relação aos seus signatários, nos termos do artigo 219 do Código Civil, não são suficientes para comprovar a alegada origem de recursos da atividade rural, segundo a legislação de regência, e isso foi dito claramente na decisão recorrida. Nesse particular, confira-se o disposto no artigo 61, parágrafo 5º, do Decreto 3.000, em sua redação vigente ao tempo dos fatos. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas dos produtos oriundos das atividades definidas no artigo 58, exploradas pelo próprio produtor-vendedor. Parágrafo 5º. A receita bruta decorrente da comercialização dos produtos deverá ser comprovada por documentos usualmente utilizados,
tais como nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória rural, vinculada à nota fiscal do produtor e demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais. Como se vê, o parágrafo 5º do artigo 61 estabelece que a receita da comercialização dos produtos deve ser comprovada e ainda relaciona alguns documentos passíveis de serem aceitos na comprovação, como nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada e nota promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor. Porém, o recorrente não fez nenhuma comprovação nesse sentido, tendo apenas apresentado recibos por ele emitidos. Ademais, a alegada informalidade da atividade rural de pequena escala e o grau de estrutura dos pequenos produtores não tem o condão de afastar a legislação tributária aplicável ao caso, devendo esta ser observada mesmo pelos menores produtores rurais. Lembrando que para os produtores rurais, pessoas físicas, a legislação tributária é bem menos exigente, requerendo do produtor, por exemplo, apenas uma contabilização simplificada das operações consubstanciada no livro caixa, acompanhada dos documentos que dão suporte aos lançamentos. O recorrente também alega que em nenhum momento quis se opor à fazenda pública, uma vez que constou no julgado ACO que as declarações, os recibos, não podem ser opostos à fazenda pública. É aquela história, né, que acordos particulares não podem se opor à fazenda. Aí ele entendeu que o julgador estava dizendo que ele estava se opondo à fazenda. Não é esse o sentido, né? Ora, a decisão recorrida não disse que o contribuinte teria se oposto à fazenda pública, mas apenas que tais documentos não vinculam a administração tributária, mas apenas os seus signatários. E só. É esse o sentido do verbo opor no presente caso. Portanto, diante do quadro que se apresenta, não vemos a necessidade de retoques na decisão de primeira instância, devendo, pois, ser mantida. Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Esse aqui é um caso, colegas, de apuração de receita de atividade rural e acréscimo patrimonial. Né? Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Márcio, como que você vota? Márcio? Cadê o Márcio? Ah, tá lá em cima. Tá escuro. Eu estou aqui. Eu acompanho o relator, presidente. Ah, tá. Gregório. Acompanho. Luiz. Relator. Renata. Rafael. Acompanho. Francisco. Acompanho. Ana. O relator. Então, colegas, para o item 126 da pauta, item 126 da pauta, ficará assim o resultado. Item 126 do contribuinte John Franz Gianni Niges. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 126. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Ok, colegas, agora vamos retomar a pauta da tarde. Nós fizemos 2 itens da pauta da tarde, em relação aos quais havia sustentação oral e pedido de acompanhamento. Agora vamos fazer os demais itens da pauta. E vamos começar pelo primeiro item da pauta da tarde, que é o item 127, do contribuinte Naim Najib El Baie. Naim Najib El Baie. De relatoria da conselheira Ana. Ana, pode iniciar a leitura. Bom, é um recurso voluntário em face da adesão da RJ que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra a notificação de lançamento que apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, dedução indevida de despesa médica e dedução indevida de previdência privada.
A DRJ manteve em parte o crédito tributário e excluiu os valores lançados a título de omissão de rendimento recebidos de pessoa jurídica. O contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo, sustentando que fez a comprovação documental das despesas que ele teve com previdência privada e que fez a comprovação também das despesas médicas e requeriu a juntada de novas provas documentais. Em relação à juntada de provas documentais em recurso voluntário, como regra geral, ela deve ser apresentada na impugnação. Todavia, tendo o contribuinte apresentado os documentos no voluntário, entendo razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções sem análise das provas constantes dos autos. Com isso, eu passo a análise da controvérsia. Com relação à glosa de dedução a título de previdência privada, a fiscalização glosou o valor de 150 mil por entender que não houve a comprovação. E o contribuinte, ele juntou no recurso voluntário o extrato bancário do Banco Itaú, que está na página 61, com esse valor de 150 mil, e também o relatório emitido pelo Itaú, que é chamado de Histórico de Evolução de Reservas, que está nas páginas 62 e 63, onde também consta o investimento na previdência privada, nesse valor de 150 mil e na data que ele colocou, que é 30 de dezembro de 2008. E como o artigo 8º da Lei 9.250 autoriza a dedução dos valores relativos à contribuição para a previdência da base de cálculo do imposto de renda, limitada a 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo, eu entendo que houve a efetiva comprovação dos gastos a título de contribuição previdenciária, e nesse ponto eu voto por dar provimento ao recurso voluntário para excluir a glosa a título de dedução de previdência privada no valor de 150 mil, mantido, entretanto, o limite de 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto. Com relação às despesas médicas, a DRJ ela manteve a glosa e ela apresentou na página 46 do acórdão os fundamentos pelos quais ela estava mantendo essa glosa de ausência de comprovação. Alguns comprovantes ele trouxe aqui no voluntário e outros não. O primeiro que a DRJ manteve, que foi parcialmente, é o do Banco Bradesco, porque tinha, além do recorrente, alguns outros beneficiários que não são declarados como dependentes, e nesse ponto o recorrente não se insurgiu. O segundo ponto foi o recibo emitido pelo cirurgião dentista Fauser Rames. A DRJ disse que nesse recibo não tinha o endereço do profissional, qual foi o tipo de serviço prestado e nem quem foi o beneficiário. Então, o contribuinte ele trouxe uma declaração que foi emitida pelo cirurgião dentista Fauser Rames, com a informação do endereço, o tipo de serviço prestado e o beneficiário do tratamento. É a declaração que está na página 64 e 65. Então, eu entendo que essa despesa médica foi comprovada. Depois, o contribuinte trouxe, em relação à nota fiscal da empresa CTA, que é Centro de Tomografia Avançada, a DRJ não aceitou sob fundamento de que não foi informado o beneficiário e que não era possível identificar quem pertencia. Aí o contribuinte trouxe uma foto, na verdade, do envelope, que está na página 66, que consta o nome do contribuinte como paciente do tratamento que foi realizado. Essa é a segunda que eu entendo que foi comprovada. E, por final, o relatório, o médico William Rabi, a DRJ também disse que não foi identificado o beneficiário do tratamento. E ele traz um relatório onde o médico identifica que ele foi o beneficiário recorrente, que está na página 67. Então, eu entendo que o recurso voluntário também deve ser provido nesse ponto, parcialmente, porque ele comprovou a despesa desses 3 tratamentos médicos, o do dentista Fauser, do Centro de Tomografia Avançada e do médico William Habib, que estão no valores respectivamente de 4.050,
R$ 445,550. Então, diante do exposto, eu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir a glosa a título de previdência privada, no valor de 150 mil, mantido o limite de 12%, e excluir a glosa das deduções de despesas médicas referentes aos serviços prestados pelo cirurgião dentista Fauser Rames, no valor de 4.050, pela empresa de radiografia CTA, no valor de R$ 445, e pelo médico William Habib, no valor de R$ 550. É como voto. Então, antes de eu perguntar se alguém gostaria de comentar o voto, o processo, eu já vou me adiantando aqui. Ana, em relação à previdência privada, a DRJ diz que ele não apresentou comprovação, né? Essa é a alegação da DRJ, né? Isso. Não apresentou comprovação dos pagamentos referentes à previdência privada. Ele trouxe ele no recurso, isso? Ele trouxe um primeiro documento antes, na impugnação, que é um extrato, que tem o valor e tem a data. Mas a DRJ entendeu que não era suficiente para comprovar que era despesa de previdência privada. E aí Só que aí ele trouxe outro. Qual que é? No teu voto você não menciona... O inicial? Não, no teu voto você fala do documento que ele trouxe com recurso ou não? Falo. Que eu até especifico os dois. É o extrato do banco. É o extrato bancário do Itaú, que está na página 61, e o relatório do Itaú, que ele chama de histórico de evolução de reserva, que está na página 62 e 63, que consta no dia 30 de dezembro de 2008, o investimento na previdência privada no valor de 150 mil. Tá. Daí, na despesa médica tem uma despesa que no recibo faltou endereço, o beneficiário até não seria fundamental, né? Teve mudanças, tal, nas IEMs não precisava mais, mas endereço tem que ter. E aí na declaração que o profissional forneceu para o contribuinte, daí consta o endereço, né? Consta o endereço. Desculpa. Ana, em algum momento a autoridade tributária requereu a prova da efetiva prestação de serviços médicos ou algo do tipo? Lá na... Ele só disse que aquele que ele tinha apresentado não era o suficiente. Tá, mas ele nunca pediu, né? Prova da efetividade da prestação de serviços, nada disso. Não. Tem esse do dentista, ele diz que não tinha identificação do tipo de serviço prestado. E aí o dentista apresenta uma declaração dizendo o tipo de serviço prestado. Tá bom. Tá. Então tá, você está reconhecendo. Agora, empresa de radiografia, tem previsão de dedução de radiografia? Se for um serviço médico, sim, né, Dente? E a DRJ, ela negou só porque não tinha o nome do beneficiário. É exame médico, Dente. É um exame, tipo exame de sangue. Não tem dedução, exame de sangue não tem dedução. Laboratório não tem? Radiografia, não tem. O laboratório tem quando está incluído na conta hospitalar. Do hospital. Aí se estiver na fatura do hospital, tudo bem. Agora, o exame Sim, mas a gente não pode fazer reformácio em PEJOS, porque a DRJ aceitou. A DRJ diz assim, ó, nota fiscal da empresa CTA, Centro de Tomografia Avançada Limitada, vírgula, o recibo emitido pelo médico William, vírgula, o recibo da fisioterapeuta Maria e da outra fisioterapeuta Sandra Regina não informam quem foi o beneficiário do tratamento, impossibilitando identificar se pertencem apenas ao contribuinte, já que ele não possui dependentes declarados. Pois a questão é só o contribuinte.
Pois é. É uma isenção sem previsão legal. Tá, esse aqui. Então, nós temos Tá, então, o dentista, a tomografia, o médico e previdência privada. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Podemos partir para o voto? Márcio, como você vota? Eu acompanho a relatora. Gregório? Com a relatora. Luiz? Relatora. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Francisco? Acompanho também. Pois é, com relação à tomografia, que forçosamente eu vou acompanhar a relatora, até porque é um valor menor, né? Mas é estranho, né? Mas tudo bem. O provimento é parcial, né? Tá, deixa eu... Só um instantinho, tá? Me dá 30 segundos. Colegas, então tá. Por unanimidade de votos em relação ao item 127, a turma acompanhou a relatora, tá? O item 127 do contribuinte Naim Najib El Bayer. O dispositivo vai ficar um texto meio longuinho, mas ele vai ficar assim, ó, mais ou menos assim. Eu vou ainda melhorar o texto, tá? Mas vai ficar assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a glosa da dedução dos seguintes valores. 2 pontos. Daí eu vou colocar 150 mil a título de previdência privada, mantido o limite de 12%, tal. Ponto e vírgula. R$4.050, referente a auxílios prestados pelo o cirurgião dentista. E assim eu vou colocar essas despesas todas que a gente está cancelando a glosa no dispositivo, ok? Então é provimento parcial
tá? Provimento parcial para cancelar a glosa em relação à previdência privada, em relação à despesa com cirurgião dentista Frauze Rames Badreddine, cancelar a glosa referente à despesa de R$ 445 com a empresa de radiografia CTA, Centro de Tomografia Avançada, e também para cancelar a glosa de R$ 550 paga ao médico William Habib Shaad, ok? A nossa decisão é para isso, mas depois eu vou arrumar direitinho e colocar o texto, mas é isso, tá? Provimento parcial para cancelar a glosa dessas 4 despesas, tá? Uma com tomografia, uma com dentista, uma com médico e uma com previdência privada, tá bom? Depois eu vou redigir certinho o texto. Podemos passar para o próximo item? Senão eu vou gastar um tempão aqui redigindo aqui, daí a gente não avança. Vamos para o item 128 da pauta, da contribuinte Mônica Abrantes de Andrade Mussi. Mônica Abrantes de Andrade Mussi. Item 128, de relatoria também da conselheira Ana. Pode começar, Ana. O recurso foi interposto da decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação. Foi apresentada contra o auto de infração que constitui o crédito de imposto de renda à pessoa física, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem origem comprovada. O objeto do procedimento fiscal era a apuração da origem de depósitos efetuados em contas do senhor Sérgio Jorge Mussi, que é o cônjuge da recorrente no ano calendário 2005. O valor aqui lançado refere-se a 50% do crédito tributário apurado, uma vez que as contas fiscalizadas têm como cotitular a recorrente. A impugnação foi julgada parcialmente procedente e a contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo, sustentando que os depósitos se referem a pagamentos em compra em razão da atividade comercial exercida, que houve erro na identificação do sujeito passível e que é incabível a distinção da tributação da pessoa física e da jurídica. Com relação ao argumento de erro na identificação do sujeito passivo e as atividades comerciais que eram exercidas em nome da pessoa física, a própria recorrente, ela copia no recurso as razões de recorrer do cônjuge, que na verdade tudo se refere a ele mesmo e não a ela. E ele diz que ele exercia, além dele ser sócio de 2 empresas, ele como pessoa física, ele também fazia vendas de artigos de vestuários. Então, esses depósitos que estavam na sua conta eram em razão da atividade que ele, pessoa física, estava exercendo, e que, por conta disso, ele deveria ser tributado como pessoa jurídica, e não como pessoa física, aqui no caso, e que também era cabível a expedição de um CNPJ de ofício por parte da Receita. Aqui no meu voto eu falo um pouco da parte doutrinária da equiparação da pessoa física à jurídica quando ela desenvolve atividade comercial de forma habitual e profissional, e a possibilidade de ser expedido um CNPJ de ofício que existe. No entanto, é um procedimento feito pela Receita através de um procedimento com prévia intimação do contribuinte. E ainda que haja essa possibilidade de inscrição de ofício no CNPJ, tal inscrição não equivale a agraciar a pessoa física com a prescindibilidade de declarar seus rendimentos à tributação. Trata-se apenas da possibilidade de ter seus rendimentos tributados como o mesmo regime conferido às pessoas jurídicas. Assim, ainda que o contribuinte fosse equiparado à pessoa jurídica para fins tributários, não perderia a legitimidade passiva para responder pelo débito em questão. Eu não vou ler todo o voto, mas eu estou pegando um trecho da DRJ que eu cito no meu voto, que ela não acata essa preliminar de legitimidade passiva, por entender que também houve a falta de comprovação de que os valores depositados na conta do senhor Sérgio realmente se referem a uma atividade comercial que ele realizava como pessoa física,
uma vez que ele também é sócio de 2 pessoas jurídicas que desenvolvem atividades empresariais no mesmo ramo de artigos do vestiário. Aqui eu trago o trecho da DRJ, que ela explica exatamente a sociedade que ele tinha, os números do CNPJ, a data de abertura de cada um deles e as atividades envolvidas. E pela leitura das razões recursais, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de infirmar os fundamentos da decisão recorrida e não apresentou documentos hábeis a demonstrar o direito alegado. Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado, com fundamento no artigo 373 CPC e 36 da 9.784, deve ser mantido sem reparos o acórdão recorrido. Então, nesse ponto, entendo que sem razão a recorrente. O segundo ponto é com relação à omissão de rendimentos e os depósitos bancários na conta que não foram comprovados. Então, eu vou me furtar de ler esse início, que eu falo da parte legal, que é a Lei 9.430, fala da presunção de renda, que não é uma presunção absoluta, mas uma presunção relativa, que dá margem ao contribuinte comprovar qual foi a origem desses comprovantes, desses depósitos. Que, nesse sentido, é o enunciado da súmula CARF número 26, que dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos sem origem comprovada. E, além disso, com relação ao limite dos depósitos feitos até 12 mil, por somatório não ultrapasse 80 mil, com base na súmula CARF número 61, que dispensa eles de serem considerados na presunção, a DRJ concluiu que o lançamento respeitou esse limite. E aqui eu coloco um trecho da DRJ em que ela analisa os valores que foram creditados na conta e qual seria o limite, onde estava esse limite, né? E nesse sentido, a DRJ deu parcial provimento à impugnação e excluiu um depósito no valor de 57 mil, porque o contribuinte comprovou que se tratava de um cheque não compensado. E aqui eu trago o trecho também que a DRJ demonstra que esse valor de 57 mil do cheque não compensado foi excluído e como ficou o valor do imposto de renda apurado após a exclusão desse valor. Assim, restando comprovado nos autos a percepção pelo contribuinte de rendimentos considerados omitidos, a autoridade administrativa tem o poder dever de efetuar o lançamento de ofício, sendo a comprovação da origem dos recursos nessas operações de ônus do contribuinte. Na decisão recorrida, a DRJ concluiu pela ausência de comprovação da origem dos demais depósitos efetuados na conta do senhor Sérgio. E aqui eu trago o trecho também que a DRJ explica a ausência de comprovação. Desta forma, não logrando o titular comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta, tem-se autorização para considerar o ocorrido fato gerador, ou seja, para presumir que os recursos depositados traduzem-se em rendimentos do contribuinte. Nesse sentido, eu entendo por negar provimento ao recurso voluntário, devendo ser mantida a decisão proferida pela DRJ. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 128 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Ninguém? Márcio, como você vota? Acompanho a relatora. Gregório, como que você vota? Acompanho. Luiz? Relatora. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho a relatora. Francisco? Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 128 da pauta, ficará assim o resultado. Item 128 da contribuinte Mônica Abrantes de Andrade Mussi. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 128 da pauta. Agora vamos fazer mais um item da conselheira Ana, que é o item 129,
do contribuinte Renato Romeu Sorgato. Renato Romeu Sorgato, item 129 de relatoria da conselheira Ana. Ana, pode então fazer a leitura. O recurso foi interposto da decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação que foi apresentada contra o auto de infração de imposto de renda à pessoa física, referente aos anos calendários 2012, 13 e 14, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário de origem não comprovada em conta conjunta. Nesse ponto, foram duas contas conjuntas apuradas, uma do Bradesco e uma do BRB, e o co-titular é o senhor Remy Vitorino Sorgato, que é o irmão dele. E o outro é a omissão de rendimentos caracterizados por depósito de origem não comprovada em conta individual, que é do Banco Bradesco. Eu coloquei as páginas que estão no termo de verificação fiscal, que ele é até bem extenso, e da impugnação. O contribuinte ele apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando a nulidade do lançamento por vício material decorrente do arbitramento da base de cálculo, a nulidade do lançamento por cesseamento do direito de defesa e a prova dos depósitos feitos em conta bancária e decadência. Inicialmente, em relação à decadência, ele sustenta que todo o período anterior a dezembro de 2012 estaria decaído. O fato gerador do imposto de renda pessoa física ele é complexivo ou periódico, vez que compreende a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado ciclo, que se inicia no dia 1º de janeiro e finda em 31 de dezembro de cada ano. Disto, ainda que ele seja apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual, quando é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31 de dezembro de cada ano calendário. Esse entendimento está consolidado na súmula CARF número 38. O lançamento aqui no caso, ele se refere aos anos calendários 2012, 13 e 14, de modo que o fato gerador mais antigo ocorreu em 31 de dezembro de 2012. O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído com a ciência do sujeito passivo, que no caso ocorreu em 6 de dezembro de 2017. Assim, independente da regra decadencial aplicável, se a 150 do CTN ou 173 CIS1, não houve o transcurso do prazo decadencial para o lançamento. Resta, portanto, afastada a decadência. Com relação à alegação de nulidade do lançamento por cerceamento de defesa, o recorrente ele diz que ele trouxe algumas planilhas. Primeiro ele trouxe aos autos planilhas que ele fez marcações por cores, e depois ele trouxe outras planilhas que ele estaria substituindo aquelas com cores, porque não teriam sido aceito o arquivo da forma que ele enviou, e ele disse que essa segunda planilha que ele enviou não teria sido analisada pela DRJ na sua decisão. Aí ele diz no recurso que o pedido de impugnação em primeira instância sequer foi observado ou citado no relatório da DRJ, sobre o valor da autuação, que claramente denuncia a apuração fiscal a maior. Da análise da decisão recorrida, verifica-se que a documentação anexada pelo recorrente foi devidamente analisada pela DRJ, que consignou a ausência de autuação maior, uma vez excluídos todos os valores considerados comprovados pela fiscalização. E a própria fiscalização já tinha considerado que alguns valores ele fez a comprovação, a DRJ manteve esses valores. Eu trouxe o trecho, eu não vou ler porque ele é bem extenso, e a DRJ ela faz ponto a ponto a análise dos depósitos que ele alega, do período, das contas dele individual, da conjunta, e vai fazendo a análise dos valores. Então, eu entendo que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de comprovar que esses depósitos, e que a DRJ ela fez a análise de cada um deles, não houve cerceamento de defesa, e inclusive houve a análise da planilha colorida e a sem cores. Então, do exposto, eu rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Por fim, com relação à nulidade do lançamento por arbitramento da base de cálculo, o contribuinte ele alega que a base de cálculo que deveria ter sido utilizada no lançamento corresponde ao valor da receita que ele auferiu
e não a totalidade dos valores que teriam sido depositados na conta bancária dele. E aqui eu trago a disposição do artigo 42 da Lei 9.430, que autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários. Não há de se falar em presunção de renda com base na totalidade da receita, até porque aqui está tributando a pessoa física. O que se tributa não são os depósitos, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representadas por ele. E trata-se, portanto, de uma presunção legal, no entanto, relativa, que, conforme estabelece o próprio dispositivo legal da Lei 9.734, da 9.430, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do contribuinte. Nesse mesmo sentido, é a súmula CARF número 26, e não houve aqui nos autos novas comprovações em recurso voluntário que pudessem afastar os valores que já tinham sido lançados. Então, nesse ponto, eu também entendo que a pretensão recursal não merece prosperar e voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 129 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Não. Márcio, como você vota? Com a relatora. Gregório? Acompanho. Luiz? Relatora. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Francisco? Acompanho. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 129 da pauta, do contribuinte Renato Romeu Sorgato, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Item 129 do contribuinte Renato Romeu Sorgato. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Colegas, é praticamente 4 horas, já deve ser 4 horas. Vamos fazer um intervalinho de 15 minutos? Vamos mesmo, porque o meu é um pouco extenso, ele tem mais 13 páginas. E aí, voltando, a gente finaliza daí a nossa reunião. Tem mais alguns só para julgar, né? Alguns processos. Vocês perceberam que era o link que estava com problema? Agora não tem mais problema, né? Estabilizou, né? Estabilizou mesmo. Francisco, Rafael e Marco Antônio podem, então, interromper a gravação.